meu querido Padre Sérgio Pereira, e aqui eu registro que nós temos uma amizade já de anos, porque convivemos no Seminário de Olinda, naquela Casa de Heróis, agora restaurada e já habitada por muitos seminaristas e sacerdotes também. Quero saudar nesta noite de hoje o diácono Delfino, que cá está. Saudar também o ex-prefeito, o senhor Elias Lira e sua esposa. Saudar também o senhor Mano Holanda e, na pessoa dele, saudar as demais autoridades. Saudar os caros seminaristas e, na pessoa do Rafael Vieira, que é filho desta paróquia, saúdo os demais. Saúdo a vocês todos, queridos irmãos e irmãs, na fé e na tradição cristã, e estendo esta saudação também a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, bem como a Pastoral do Acolhimento, Crisma e também a Câmara dos Vereadores. Quis a providência divina que hoje nós celebrássemos, recordando sobretudo Nossa Senhora do Livramento, a festa de Cristo Rei. E eu fiquei me perguntando o que poderia dizer nesta noite de hoje, na solenidade de Cristo Rei do Universo, e inserir Nossa Senhora com o título do Livramento. De repente, um turbilhão de ideias foram surgindo e fui percebendo que tem muito a ver. Aliás, meus amigos, tem tudo, sinceramente, tudo a ver. A primeira leitura foi extraída do livro de Samuel. Antes de entrar no contexto em que a igreja nos propõe, que é justamente a união, a aliança do Reino do Norte e do Sul, é necessário dar uma voltinha para trás e lembrar o seguinte. Primeiro, meus amigos, nós estamos no ano 1007 antes de Cristo. O Reino do Norte, o Reino do Sul, o Reino do Norte estava profundamente ameaçado pelos filisteus. E havia uma insegurança que campeava de forma latente as aldeias daquela região. E o Reino do Sul, governado por Davi. Os filisteus avançavam cada vez mais e tomavam conta de todo o reino, de forma que as tribos agora buscavam uma unidade. E qual era a figura maior dessa unidade? Era Davi, por conta da sua solidez e da capacidade não somente administrativa, mas sobretudo esta capacidade de unir as pessoas. E além de tudo, uma qualidade particular era ele temente a Deus. E de fato, o texto de hoje que nós ouvimos já apresenta todas as tribos, tanto a do norte como a do sul, dizendo, olha, nós temos um rei. Qual a mensagem desta primeira leitura, meus amigos? Primeiro, a figura de Davi, que une todos os povos, e ele deve ser a expressão do rei maior que é Deus. Ele deve, pois, temer a Deus, ser obediente a ele e praticar a justiça. Então, nós percebemos no primeiro momento, e Samuel o faz de forma assim muito firme, recordando sobretudo esta coerência de alguém que senta no trono para governar, senta no trono para proteger, senta no trono para elevar as pessoas. E é claro, meus amigos, ele encontra obstáculo. Quando Joabe, por exemplo, está em 2 Samuel, capítulo 3, versículo de 2 até o 8, eu aconselho todo o capítulo 3 a leitura, quando há aquela chamada inveja
e Davi não se deixa convencer por aquela realidade, mas vai mais além, e buscando esta unidade, nós temos e vemos os obstáculos existentes. Quando também Abner, que não aceita a forma de governo, mas se curva àquela realidade, foi para significar que era necessário haver o exercício da plena unidade. Então, numa palavra, nós encontramos em Davi a expressão terrena do reflexo do Deus que é Rei do Universo. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Colossenses. Este texto, meus amigos, carece ou careceria, infelizmente não o faremos, de uma pregação de pelo menos 1 hora, mas temendo que pregando 1 hora não encontraria nenhum de vocês aqui, eu me resigno a pregar apenas sobre esse texto 2 minutinhos. Primeiro, o texto de hoje mostra Paulo preso em Roma. Paulo, de fato, não funda esta comunidade. Quem a funda é Epáfras. E Epáfras vai a Paulo para dizer: Paulo, olha, essa comunidade férvida agora vive uma realidade muito dura, porque alguns chamados, entre aspas, doutores, começaram justamente a espalhar a seguinte ideia: para a realização plena da salvação, era necessário não somente crer em Jesus Cristo, mas era necessário agregar a si, por exemplo, costumes, disciplinas, liturgia mais severa, depois rito legalista, ainda mais uma observância de certas festas, depois prática ascética. E Paulo então começa a dizer: não, basta a salvação, basta crer plenamente em Jesus Cristo, para que, abraçando tudo aquilo que ele nos disse e tudo aquilo que ele fez, sejamos de fato salvos por ele. Não era necessário ser legalista, não era necessário viver uma ascética que não convinha a cristãos, mas era necessário professar com a vida plena que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui Paulo apresenta 2 caminhos. O primeiro, meus amigos, é a certeza da salvação em Cristo. Então, não adianta misturar as coisas. Cristo veio para nos salvar e a sua morte e ressurreição foi a certeza desta realidade. Depois, meus amigos, uma outra coisa, a imagem do Deus invisível. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que nos salva, nós temos um Deus que, assim como ontem, hoje continua agindo em nosso favor. Então, é sobretudo a recordação, e Paulo faz questão com muita propriedade de dizer isto: Cristo veio para nos salvar e a sua morte e ressurreição foi a certeza desta realidade. Ou seja, nós recebemos o Filho amado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu reino, a sua fala é a expressão deste reino. E por falar em reino, caros irmãos e irmãs na fé e na tradição cristã, o evangelho de hoje é simplesmente excepcional, por 2 razões. Gostaria de dizer por 4, por 5, por 10. No entanto, 2 razões apenas para que nós possamos ficar pasmados diante deste texto que nos compromete. O primeiro deles: Jesus está onde? Jesus está no Gólgota, ali entre os seus algozes. E entre os seus algozes, ali havia 2 pessoas que não podemos dizer que eram algozes, mas que estavam ali também para nos ajudar
a ver o senhorio de Cristo, ou aquilo que nós chamamos de o bom ladrão e do mau ladrão. Mas vejamos o que o texto nos apresenta hoje. O versículo 35 diz assim: naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus escolhido. Aquele desafio agora desdobra-se numa realidade plena. Aqui então nós encontramos um letreiro: este é o Rei dos Judeus. Parece contraditório, meus amigos. Como é que um rei se apresenta daquela forma? A sua categoria de apresentar-se como rei divergia de então do modelo que tanto os povos daquela época tinham como hoje. Como é que nós imaginamos um rei? No palácio, não é? Marcado por muitos empregados, no luxo. Jesus, meus amigos, torna-se e expressa o seu senhorio numa cruz. Nós vemos aquele ladrão que o insulta, significa aqueles que não aceitam o reino. E o outro que diz, olha, reconhece o senhorio dele e diz: recebe-me no teu paraíso. E a autoridade de Jesus foi tamanha que ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois ainda, meus caros amigos, ao dizer hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus estava dizendo: eu sou de fato o Rei do Universo, eu sou o Senhor da história, eu sou aquele que determina, aquele que tem o poderio, a chave. Mas, meus caros amigos, o que as três leituras de hoje têm a ver com a festa de Nossa Senhora do Livramento? Eu fiz uma arguição lá no carro ao Filho da Terra, ao Rafael. Essa festa começou quando, não é? Fiz aquela sondagem e ele se saiu bem. Eu daria uma nota 7,5 para ele, certo? 7,5, porque se saiu bem, porque de fato entramos em outros assuntos. Não, eu vou melhorar o conceito, eu vou dar um 8. 80% é muito bom. Mas nós temos então, olhando a história de Nossa Senhora do Livramento, meus amigos, basta ver que em Braga, Portugal, já havia uma certa devoção a uma Nossa Senhora. Depois, é claro, e aqui permitam-me fazer uma pequena fila, não é uma pequena pesca, não incentivando os alunos a fazerem isto na prova, jamais, porque é desonesto. Mas agora nós encontramos algo mais consistente na chamada Batalha de Alcarsequinde, quando, meus amigos, alguns nobres foram presos e a esposa de Rodrigo, homem de Azevedo, então, que rezava para que aqueles prisioneiros ficassem livres da ordem do Duque de Alba, ela começou então a fazer uma novena, segundo a geografia. Alguns dizem que Nossa Senhora pediu que ela fizesse uma novena, que pedisse o livramento. Há outros livros que dizem que ao término da novena, então Nossa Senhora ela teria aparecido e falado deste livramento. Mas essa devoção cresceu em alta escala, não somente em Portugal e na Espanha, mas também nos países circunvizinhos. Ora, interessante, meus caros irmãos e irmãs, a devoção a Nossa Senhora do Livramento está marcado, se o livro não mentir, está marcado nesta região de Pernambuco. Olha o que eu encontrei a respeito da devoção de Nossa Senhora do Livramento. Em 1839, solicitaram então ao bispo de Olinda, de nome
Dom João da Purificação de Marquês Perdigão, a construção de uma igreja. E aqui então, São Paulo, por exemplo, é a devoção nossa do Livramento, mas Pernambuco e essa região foi a região pioneira da devoção a Nossa Senhora do Livramento. Então esta festa é muito nossa. Esta festa, meus amigos, sem dúvida alguma, espalhou-se nesta terra de Santa Cruz, por esta região. E olhando a oração a Nossa Senhora do Livramento, nós vemos justamente o que é que se pede. Livrai-nos das tentações do demônio. Primeira coisa, não foi livrai-nos da peste, não foi livrai-nos da doença, ou livrai-nos dos fofoqueiros e fofoqueiras, ou livrai-nos disso, ou livrai-nos daquilo, não. Primeiro, da tentação de não crer, da tentação de tornar impassivo no tocante à fé, da tentação, meus amigos, do relativismo, mas, sobretudo, que o demônio não reine em nossos corações. Depois ainda da morte, sem a preparação. Olha que oração belíssima a Nossa Senhora do Livramento. Depois ainda das desuniões familiares e comunitárias, enfim, das doenças e dos inimigos. Quando eu li esta oração, meus amigos, eu disse, tem tudo a ver com a festa, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Porque, mais do que ontem, hoje, nós queremos pedir a Nossa Senhora, com o título de livramento, que nos livre, em primeiro lugar, da ausência da fé em nossas vidas, que nos livre do comodismo, que nos livre da ganância, que nos livre da falta de amor a Deus e ao próximo, que nos livre da falta de compromisso pastoral, que nos livre, meus amigos, da indiferença com relação à fé, que nos livre da preguiça de rezar, que nos livre, meus amigos, da insensibilidade para com aqueles que sofrem e que nada têm. Nós queremos pedir a Nossa Senhora do Livramento, ela como mulher profundamente eucarística, nos livre, meus amigos, de pessoas que não ajudam a crescer. Eu diria a você que me escuta nesse momento, de pessoas negativas, de pessoas que querem sempre colocar para baixo e não fazer crescer cada vez mais. Que nos livre da violência, que nos livre, meus amigos, de tantas pessoas sem rumo, que nos livre dos maus políticos, que nos livre dos pais que não são bons, que nos livre cada vez mais, meus amigos, repito pela terceira vez, da indiferença, que não sejamos insensíveis, mas que possamos proclamar Jesus como Rei do Universo, que possamos proclamar Nossa Senhora como a mulher eucarística, que possamos proclamar em nossas vidas a alegria de pertencer a Deus, o desejo da santidade, o desejo de aproximar-se cada vez mais dos sacramentos, de não ter medo de recomeçar na fé e no testemunho. Todos nós temos as nossas fraquezas, mas não devemos nos conformar com as mesmas. Devemos evoluir cada vez mais para que sejamos também nós aprovados em nossas ações por Cristo, Rei do Universo. Que Deus nos ajude e Nossa Senhora, como esta mulher profundamente eucarística, para que nós amemos mais a igreja, para que nós a defendamos, meus amigos, com afinco, para que nós possamos ser bons catequistas, todos nós, para que nós também sejamos promotores das vocações. Estamos amanhã em todo o Brasil, abrindo o ano vocacional, que desta paróquia
possa surgir cada vez mais boas e santas vocações. Nós temos aqui o Padre Rafael, nós temos daqui o Padre Fernando, nós temos o Padre Creômenes, nós temos tantos outros padres já, filhos desta paróquia, que permitam-me não elencar a todos, mas todos estão incluídos nesta minha fala. Os seminaristas que aqui estão, nós queremos mais, porque o reino de Deus é dinâmico. Então, rezar pelas vocações, para que desta paróquia possam surgir mais homens e mulheres que queiram abraçar a vida sacerdotal e a vida religiosa dos conventos. Que cada um seja responsável cada vez mais por este reino que cresce, que é dinâmico, que empolga e que nos leva e nos aproxima cada vez mais de Deus nosso Senhor. Jesus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.